Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de conjuntos, tá, pessoal? Então, o que é conjunto? Conjunto nada mais é do que grupos. São grupos formados por elementos. Por exemplo, o nosso país ele é um conjunto formado por estados. O nosso estado ele é um conjunto formado por cidades. A nossa cidade é um conjunto formado por bairros. E o nosso bairro, ele é um conjunto formado por ruas e assim por diante, tá, pessoal? Então, o conjunto nada mais é do que grupos. Nós podemos representar conjuntos de três maneiras, tá, pessoal? Vamos pensar aqui, por exemplo, no conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, a primeira maneira de representar esse conjunto vai ser assim, olha, você vai identificar esse conjunto como uma letra maiúscula, tá, pessoal, do nosso alfabeto. Eu vou chamar esse conjunto de conjunto A, pode ser conjunto B, tá? E assim por diante. Você vai abrir uma chave, tá bom? E vai colocar os elementos desse conjunto. A, E, I, O, U. Nós podemos também representar conjuntos por uma propriedade comum. Então, por exemplo, o conjunto das vogais, que é o conjunto A, né, que nós falamos agora há pouco. O conjunto A, ele pode ser representado assim, tá? Você abre uma chave e diz que ele é formado por elementos X, tá? Por elemento X, tal que esse elemento X, ele é vogal, tá bom? Então, aqui no conjunto, você coloca apenas uma propriedade que é comum aos elementos desse conjunto, tá? É um conjunto X, esse X é vogal. Então, aqui nesse conjunto, vão pertencer todas as vogais do nosso alfabeto. Outra maneira de representar conjuntos é através de diagramas, tá, pessoal? Então, esse conjunto das vogais, por exemplo, nós podemos representar esse conjunto através de um diagrama, tá? Então, nós vamos colocar aqui nesse diagrama os elementos desse conjunto, que são as vogais, tá? A, E, I, O e U. Só lembrando que esse aqui é o conjunto A. Bom, quando o elemento, pessoal, ele faz parte de um conjunto, nós dizemos que esse elemento pertence ao conjunto. Por exemplo, o elemento A, ele pertence a esse conjunto A, tá bom? Olha, o elemento I, ele pertence ao conjunto A. Agora, por exemplo, o elemento B, ele não pertence ao conjunto A. Então, você escreve assim, o elemento B não pertence ao conjunto A. Outro elemento, o elemento M, por exemplo. O elemento M não pertence ao conjunto A. Ele não pertence às vogais. Tá bom? Vamos pensar no seguinte conjunto aqui, galera. Vou pensar aqui num conjunto B. Tá? Vou colocar aqui os elementos desse conjunto. Por exemplo, vamos colocar aqui os números 2, 3 e 5. Então, esse conjunto aqui, pessoal, ele tem começo e tem fim. Então, nós dizemos que esse conjunto é um conjunto finito. Por outro lado, vamos pensar aqui num conjunto C, por exemplo. Vou colocar aqui nesse conjunto os números ímpares, tá? 1, 3, 5, 7, 9 e vou colocar uma reticências aqui que significa que o conjunto não tem fim, tá? Então não temos como colocar todos os números primos aqui nesse conjunto, tá, pessoal? Então para representar isso nós colocamos uma reticências que significa que esse conjunto é infinito. Vamos agora pensar num conjunto, pessoal, num conjunto A e esse conjunto tem apenas um elemento, tá? Por exemplo, o número 3. Então, quando um conjunto tem apenas um elemento, nós chamamos esse conjunto de conjunto unitário. E quando um conjunto não possui nenhum elemento, nós chamamos esse conjunto de conjunto vazio, tá, pessoal? Nós podemos representar esse conjunto vazio dessa forma ou por essa simbologia aqui, tá bom? Vamos agora pensar no conjunto I, com os elementos 6, 7 e 10, e o conjunto J, com os elementos 6, 7 e 10. Perceba que os elementos que estão no conjunto I também estão no conjunto J.
Então, nós podemos dizer que o conjunto I ele é igual ao conjunto J. Vamos agora pensar no conjunto A, contendo 0, 5 e 7, e também no conjunto B, contendo -1, 0, 2, 3, 5, 7 e 9. Perceba, pessoal, que todos os elementos do conjunto A, 0, 5 e 7, eles estão também no conjunto B, 0, 5 e 7. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B. Tá? Então, nós podemos representar assim, o conjunto A ele está contido no conjunto B. E mais, nós podemos dizer também que o conjunto B contém o conjunto A, tá bom? O conjunto B, ele contém o conjunto A. Da mesma forma, nós podemos dizer que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, tá bom? Vamos considerar aqui os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Perceba aqui, galera, o conjunto B possui os elementos 2, 5 e 6, que também estão aqui no conjunto A, 2, 5 e 6. Portanto, o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Para identificar isso, nós utilizamos a simbologia aqui. B está contido em A. Tá bom, pessoal? B está contido em A. Também nós podemos escrever isso aqui assim. A contém B. Tá bom? Se por acaso o conjunto B não estivesse aqui dentro do conjunto A, nós iríamos escrever assim. B não está contido em A. Ou então, A não contém B. Tá bom? Agora, se eu me referir a algum elemento, essa simbologia, pessoal, ela é quando eu vou relacionar conjunto e conjunto, tá? Eu uso os símbolos está contido, contém, não está contido, não contém. Quando eu vou falar de elemento para conjunto, por exemplo, o elemento 6, ele está aqui dentro do conjunto B. Então, o 6, ele pertence ao conjunto B, tá bom? Então, o símbolo de pertence. Agora, se fosse um outro elemento, por exemplo, -1. -1, ele não está aqui no conjunto B. Então, usa a simbologia. -1 não pertence a B. Algumas propriedades de conjuntos, pessoal. Vamos imaginar aqui o conjunto A com os seus elementos 1, 5, 8, 11 e 15. Perceba que os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto A. Então, automaticamente, pessoal, o conjunto A está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto A é subconjunto do próprio conjunto A. Essa propriedade serve para todos os conjuntos. Então, um conjunto é sempre subconjunto dele mesmo. Vamos ver aqui a segunda propriedade, pessoal. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar um conjunto A, por exemplo. Um conjunto A que está contido em um conjunto B, ok? E também vamos imaginar que esse mesmo conjunto B, ele está contido no conjunto A. Ou seja, um está dentro do outro e o outro está dentro do um. Então, se isso acontece, significa dizer que esses dois conjuntos são iguais. Vamos agora imaginar, pessoal, o seguinte. Se nós temos um conjunto A, e esse conjunto A ele está contido em um conjunto B, ok? E se nós temos um conjunto B, que está contido em um conjunto C, então automaticamente, pessoal, o conjunto A ele estará contido no conjunto C, ok? Então essa foi a terceira propriedade de conjuntos que vimos aqui. Então chegamos aqui, pessoal, ao final dessa primeira aula sobre conjuntos. Se você gostou, curte aí nosso vídeo, compartilha, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí para poder ajudar aqui na divulgação do nosso canal. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a aula 2 de conjuntos. Tchau, tchau!